Nosso pastor, é o nosso ministerial, é o pastor dos pastores. Então é ele quem tem bondosamente cuidado de mim e da minha família também. Nós louvamos por isso e agradecemos. O pastor Elias é líder de lar e família aqui da associação e de algumas outras funções da igreja também. Pastor Elias, é uma bênção recebê-lo. Que Deus te use poderosamente, como de outras vezes já o fez. Aqui a igreja do São José e a sua igreja também. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Felipe. Opa, que coisa linda. Gostei de ouvir, né? Bom sábado. Vem aqui dar um abraço no pastor. Vem cá, vem cá. Aqui, rapaz. Gostei de você, hein? Tudo bem? Dá um abraço. Isso. Como é que você chama? Noah Felipe. Como? Noah Felipe Bobas Matias. Ah, você é o cara. Muito bom, Noah. Valeu. Muito bem, irmãos. Um feliz sábado a todos. Obrigado, pastor Felipe, pela... Aqui, eu estou bem afônico. Obrigado, que eu já ia pedir uma aguinha e ela já chegou aqui a tempo, né? Eu vou abrir já, irmãos, porque talvez durante o sermão eu vou ter que tomar, né? E a gente fica achando esse negócio não abre, né? É difícil abrir esses copinhos aqui, né? Ainda bem que não tem câmera pra gente. Tem? Poxa vida. Porque quando a gente não tem câmera, a gente faz umas coisas, né? Quando tem, a gente não evita, né? Mas, queridos, Deus seja louvado aí pela vida de vocês. Eu estava dizendo ao pastor Felipe como é bom a gente pertencer à igreja adventista, não é? Como é bom a gente fazer parte desse povo de Deus, não é mesmo? Em qualquer geografia que você está, você encontra sempre um povo feliz, não é? Um povo abençoado, um povo animado. Eu cheguei essa noite, praticamente de madrugada, ontem pela manhã, estava conhecendo um pouquinho da realidade da igreja adventista no Uruguai. E estava muita chuva em Montevidéu ontem pela manhã, mas muita chuva. E a gente vê os desafios, como Deus, apesar, não é, de lugares serem tão secularizados, tão difíceis de penetrar o evangelho, como Deus tem cuidado da sua igreja. A igreja adventista toda no Uruguai, ela tem pouco menos de 4.000 membros em todo o país. São pouco mais de 100 igrejas pequenas. Desafios enormes na área educacional, na área de evangelismo, um país secularizado, um país muito difícil de penetrar ali o evangelho, mas como Deus tem cuidado. Ouvi histórias lindas ontem lá, ouvi experiências extraordinárias de como Deus tem conduzido o trabalho, né, e o crescimento da sua igreja. E a gente faz um comparativo, né? Quando a gente chega no Brasil, um país com tantas possibilidades, quando a gente chega nas cidades onde hoje nós temos igrejas, como que nós temos uma liberdade de pregar, uma liberdade para falar, a gente tem portas abertas, a gente tem a maioria de cristãos. A gente tem que aproveitar essa oportunidade enquanto ainda a gente tem, porque o tema que eu vou dizer hoje para vocês é um tema que tem a ver com a volta de Jesus. E eu intitulei a minha mensagem 4 atitudes que devemos ter enquanto Jesus não vem. E eu queria que você, no contexto de tudo aquilo que você conhece, de tudo aquilo que você sabe, de tudo aquilo que você já ouviu, eu quero que você reflita nesta mensagem. E a base dela está em 2 Pedro, capítulo 3. Eu vou convidar você a abrir a Bíblia e nós vamos considerar algumas partes do capítulo 3 de 2 Pedro. Feche seus olhos, vamos orar.
Querido Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui e nós queremos te agradecer pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra com liberdade, meditar nela e, sobretudo, compreender a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos abençoe nesta hora, que os nossos pecados sejam apagados e perdoados, que nada nos separe da Tua presença nesse momento, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero apenas fazer uma contextualização desse capítulo 3 de 2 Pedro. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos considerar uma boa parte desse capítulo. Esse capítulo 3 de 2 Pedro, ele está muito relacionado e ligado ao sermão profético de Jesus de São Mateus, capítulo 24. Então, em algum momento, se você tiver uma oportunidade, eu vou desafiar você a estudar paralelamente esses dois capítulos. O capítulo 24 de São Mateus é o sermão apocalíptico de Jesus, ou seja, ele em um capítulo, ele resume toda a história da humanidade, tudo o que vai acontecer. Ele, escatologicamente, profeticamente, ele nos projeta para o tempo. E o capítulo 3 de 2 Pedro é um capítulo que só pode ter escrito aquilo que está aqui quem foi testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus ensinou em São Mateus capítulo 24. Então nós vamos considerar algumas coisas. A essência e o âmago da nossa mensagem está do verso 10 até o verso 13. Esses 4 versos, eles farão parte da nossa análise principal, tá certo? Porém, o apóstolo Pedro, ele começa do verso 1 até o verso 7. Ele começa falando sobre escarnecedores que nos últimos dias eles viriam e nos questionariam, e o verso 3 e 4 são importantes. Ele diz: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da tua vinda? Você, por certo, já encontrou alguém que de alguma forma zombou daquilo que você acredita? Eu já encontrei muitas pessoas, e muitas delas exatamente com esse questionamento. Vocês falam há tanto tempo, pregam há tanto tempo, aonde é que está a promessa cumprida da volta de Jesus? Isso é fábula, isso é utopia. Eu confesso, queridos, que todas as vezes que eu leio esse capítulo, algumas coisas me passam à mente. Conheci hoje a irmã Olinda. Ela disse: olha, fiquei sabendo hoje que você é filho da irmã Helena, uma amiga dela, não é? Minha mãe está com 90 anos de idade. Mostrei a foto da minha mãe para ela agora. Eu sou natural de Campinas, cresci na igreja do Jardim das Oliveiras e na igreja central, e minha mãe hoje frequenta a igreja central de Campinas. Meus pais foram os fundadores da igreja do Jardim das Oliveiras, e eu era muito pequeno ainda quando ia aos domingos ali nos mutirões com a minha mãe, meu pai e outros membros que saíram da central para começarem a construção do Jardim das Oliveiras. Eu vivi muito esse momento intensamente. A minha mãe, sempre uma missionária, uma pessoa muito dedicada à igreja, à obra bíblica, à obra de evangelismo, classes bíblicas, sempre escola sabatina, enfim. Eu não me lembro de, enquanto ainda minha mãe tinha forças para caminhar, para andar, para visitar, para estudar com as pessoas,
de ela não ter um ano em que ela não conduzia aos pés de Cristo 15, 20 pessoas todos os anos. E eu cresci vendo minha mãe fazendo isso, e acompanhando a minha mãe todos os sábados à tarde, e quase todos os dias da semana, em algum lugar dando estudos bíblicos. Hoje ela já não faz mais isso, em função da idade, da limitação de locomoção e tudo mais. Mas já fazem 90 anos que eu ouço Jesus, ou melhor, ouço as pessoas pregarem sobre a volta de Jesus. E eu mesmo já preguei muito sobre a volta de Jesus. Quando ainda pastor ali na igreja do NASP, eu vivi talvez um dos momentos mais complicados do meu ministério. Foi o período da pandemia. E vocês se lembram, igrejas fechadas, tudo restrito a contatos mínimos. E eu, por mais de um ano, preguei ali naquela igreja de quase 4.000 membros para 3 câmeras, fazendo ali os meus sermões, as minhas lives. E quantas séries eu fiz sobre a volta de Jesus. E ali, queridos, há no NASP uma comunidade muito grande de irmãos longevos, idosos. E a irmã Olinda, não a senhora, mas uma irmã, a mais idosa que temos lá no NASP, ela completou agora, no final do ano passado, eu fiz o culto de 100 anos dela. 100 anos. E essa mulher, com 100 anos, ela é da família do pastor Roberto Rabelo, aquele primeiro orador do programa da Voz da Profecia, Arautos do Rei. E quando ela soube que eu estava saindo do NASP, ela me chamou na sua casa. Eu ia ali todas as semanas, literalmente todas as semanas. Toda sexta-feira, final da tarde, eu ia visitar a irmã Olinda. E se não fosse, no sábado ela me pegava pesado. Mas eu cuidava muito bem dela. 99, 97, 98 anos, 96 anos, quando eu cheguei no NASP, eu tinha muita preocupação com ela, porque ela ainda dirigia um carro. Ela tinha um Monza. Vocês conhecem o que é um Monza aí? Um carro, Monza. Alguém já andou de Monza? Vários, né? Monza sempre foi um carro cobiçado, né? Mas ela tinha um Monza 85, novinho. Ela dirigia o Monza ainda. Mas as pessoas brincavam que quando ela vinha numa direção, eles já iam para o acostamento na outra. Não é? E até que a família muito conhecida minha de Curitiba disse assim: Pastor Brenha, por favor, tire a chave do carro da Olinda. E que dificuldade eu tive para tirar a chave dela e aposentar aquele Monza. Mas enfim, uma pessoa que eu amo muito, aquela mulher, e eu me lembro quando ela me chamou ali naquele momento, naquela sexta-feira à tarde, ela disse: olha, pastor, eu sei que você está saindo aqui do NASP, mas eu tenho que te dizer algumas coisas. Senta aqui. Eu nunca tinha sentado naquela mesinha, tinha 2 cadeirinhas, que era o local que ela ficava ali, abria a janelinha para ver as pessoas passarem ali na frente do condomínio, pouca mobilidade. E ela disse: pastor, você pregou muito na tua vida sobre a volta de Jesus. Eu ouvi muitos sermões seus aqui na igreja, mas você falou muito de profecia, você falou muito de escatologia, você falou muito de sinais, de profecias, mas falou pouco de uma coisa quando você pregava sobre a volta de Jesus. Você falou pouco sobre como devem as pessoas viverem antes da volta de Jesus.
Eu tentei refutar com ela aquela conversa, mas ela disse: pastor, não, você precisa pregar mais sobre o preparo para a volta de Jesus. Ela disse: eu estou há 100 anos vivendo a expectativa da volta de Jesus e Jesus ainda não veio. Mas nada disso tira a minha expectativa no breve retorno de Jesus. E sabe por quê? Disse ela. Porque para Jesus voltar para mim, falta muito pouco. Eu disse: por quê, Olinda? Ela disse: pastor, porque eu sei que eu vou morrer em poucos meses ou talvez alguns poucos anos. E esses poucos meses ou poucos anos de vida que eu tenho é o tempo que falta para Jesus voltar para mim. Então, quando a gente olha o prisma da volta de Jesus, irmãos, e esse capítulo 3 de 2 Pedro nos ajuda a entender algumas coisas importantíssimas. E é por isso que Pedro não se importa com os escarnecedores. Porque lá no verso 8 e no verso 9, ele diz assim, olha, um dia para o quê? Para o Senhor é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E aí ele reforça dizendo, o Senhor não retarda o quê? A sua promessa, ainda que alguns a tenham por demorada. Mas ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Entenda bem isso. Eu estou tentando moderar bem a minha voz aqui para conseguir chegar bem até o final do sermão, tá bom? Então, tenham paciência comigo aqui. Vejam bem. Olhe para a tua idade, olhe para o tempo de vida e olhe para a sua expectativa de vida. Vamos imaginar, para mim não é importante se Jesus vai levar ainda 100 anos, 200 anos ou 300 anos para voltar. Não é isso que, para mim, tem peso. Eu sei que ele vai voltar, a promessa é certa. Mas para mim o que importa é o que eu estou fazendo com o tempo de vida que tenho em relação ao meu preparo para a volta de Jesus. Isso é o mais importante. Eu já fui um garoto de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Hoje eu completei 60 anos. E quando eu olho para a minha idade, eu digo, qual é a expectativa de vida que eu tenho? Se Jesus não voltar naquilo que naturalmente é a nossa expectativa de vida, 90, 100, 80, 70, a gente não sabe, mas ninguém vira semente. Esse é o tempo que tenho para me preparar para a volta de Jesus. Porque no momento em que eu fechar os meus olhos, eu vou estar em silêncio, esperando aquele momento glorioso da ressurreição, quando num abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Então, para nós, a morte, ela é o que? Apenas um período intermitente da vida, um lapso de tempo, é um segundo. Quando você fechar os olhos e abri-lo novamente, é como se tivesse piscado os seus olhos. Jesus apareceu para a tua salvação ou para a tua perdição. Então, quando Pedro trata desse assunto, ele trata de uma maneira muito espetacular. E aí vem aqui a essência, eu quero que você sublinhe esses 4 versos na tua Bíblia. Eu quero que você tenha isso muito claro na tua mente. Acompanhe a leitura. Versos 10, 11, 12 e 13. Pedro diz assim,
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e o quê? Nova terra nos quais habita a justiça. Bom, vamos concentrar aqui agora. Vamos entender esta visão que Pedro tem. O verso 10, ele dá um panorama em um verso, ele resume São Mateus capítulo 24. Ele diz assim, olha, ele virá como ladrão, os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, tudo aquilo que a gente conhece como aquelas catástrofes cósmicas que irão acontecer, a destruição, tudo que vai acontecer na natureza, toda a mudança que vai acontecer nos momentos que antecedem a volta de Jesus, no céu, na terra, em todo o universo. Pedro diz isso aqui em um verso apenas. E aí no verso 11 ele diz, olha, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ou seja, queira você ou não, vai acontecer. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira, vai acontecer. Tudo que Daniel 2, tudo que Apocalipse, tudo que nós encontramos em todos aqueles processos escatológicos da Bíblia, está aqui, olha, vai acontecer. Ninguém vai fugir disso. Mas aí vem as 3 palavrinhas mágicas. Aí vem, queridos, aquilo que mudou o meu mindset, ou seja, aquela minha maneira de pensar em relação à volta de Jesus. E aí Pedro diz assim, se tudo isso vai acontecer, grife essas 3 palavras, deveis ser tais. Hoje eu vou estar fazendo uma classe na Escola Andrews à tarde, para o Ministério da Mulher, de como preparar um sermão. E enquanto eu estava estudando esse sermão essa semana e dando uma olhada no passo a passo da construção de um sermão, esse é um sermão textual, como a gente costuma dizer, onde do texto você tira as principais subdivisões do teu sermão. Algumas coisas a gente precisa garimpar no texto para a gente entender a essência. Muitas vezes eu li esses versos e para mim eles eram importantes, mas não tão importantes quanto o momento em que eu me deparei com essas 3 palavras, deveis ser tais. Isso mudou a minha concepção. Porque ele diz assim, olha, não importa você conhecer escatologia, não importa você conhecer profecia, não importa você conhecer o que você conhece de teologia e tudo mais, porque muitos conhecem muito, mas vivem muito pouco daquilo que conhecem. Muitos sabem mais do que pastores e doutores. Eu conheço irmãos de igreja que eu aprendo com eles. Homens, líderes, versados na Bíblia, nas profecias, louvado seja Deus por isso. Mas eu pergunto para você, queridos, teoria sem prática não te leva a lugar nenhum. Conhecimento sem aplicação desse conhecimento na tua vida não te leva para lugar nenhum. A gente sabe a importância de sermos parte de uma igreja, de um corpo institucional, tudo isso é importante, mas somente isso não te dará crédito. Deveis ser tais.
E aí ele diz aqui, queridos, 4 coisas. E eu quero, de forma assim bem resumida, conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Vida de santo procedimento é vida de santificação. É vida de santidade. E santidade, queridos, não é uma vida sem pecado, não. Santificação é uma vida, é um processo de uma vida toda. Existem alguns irmãos aí pregando teologias erradas, teologias de perfeccionismo. Nós nunca seremos perfeitos enquanto vivemos aqui nessa terra, porque a nossa natureza é imperfeita, mas nós passamos por uma transformação diária e precisamos vivenciar isso. É por isso que sem santificação, diz Paulo, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Então a santificação, entenda uma coisa, ela está muito mais ligada ao nosso relacionamento do que a comportamento. Eu cresci, eu não sei se foi bom ou ruim, mas eu cresci num tempo em que a igreja era extremamente legalista. Era uma igreja difícil. E eu ouvi alguns sermões, não vou citar nomes porque vai que tem parentes aqui, né? Eu ouvia alguns sermões que eu voltava para casa atemorizado como criança. E eu confesso que por muito tempo eu ouvi, por exemplo, um sermão sobre santificação em que os pregadores diziam o seguinte: olha, santificação é uma escada, e você cresce, e você vai chegando, aí você peca, você volta, e aí você começa a subir de novo. E aquilo me atemorizava. Eu dizia: meu Deus, se Jesus voltar no momento em que eu caí, eu estou perdido. Que vida de eterno recomeço é esse? Eu entendi, aí eu fui estudar, eu estudei muito, li muito sobre santificação, sobre vida relacional com Jesus, com Deus. E eu descobri, queridos, que santificação está ligada à minha mais íntima comunhão com Jesus. É diário. Eu não volto a estaca zero quando eu caio, eu recomeço da onde eu caí. Do contrário, a minha vida vai ser uma vida de frustração. Eu nunca vou atingir o ideal de Deus. Mas diz Ellen White que na nossa esfera de ação, nós devemos ser perfeitos. E essa perfeição está, queridos, no momento em que você se coloca diante do Senhor, se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, abandona os seus pecados, e você se volta para Jesus e retoma a sua caminhada, sem olhar para trás, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então ninguém precisa ficar preocupado se caiu, se errou, se pecou. Se preocupe em permanecer no pecado, mas busque diariamente aos pés do Senhor a sua caminhada, a sua santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, queridos, a gente não adquire por um sermão no sábado de manhã. Santificação a gente não adquire conhecendo aquilo que a gente conhece. Santificação a gente adquire orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias e permitindo que o Espírito Santo transforme a nossa mente, a nossa maneira de ser. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, talvez seja
a mais linda declaração de Paulo em relação ao nosso processo de santificação, onde ele diz: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí ele diz assim, olha, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E a palavra grega que Paulo usa aqui para transformação é metamorfô. A palavra que a gente traduz por metamorfose. Então, Paulo diz que nós, como cristãos, que estamos nesse processo da santificação, precisamos passar todos os dias por uma metamorfose na nossa mente. Eu me lembro quando pastor ali no NASP, eu me deparei com um quadro, talvez um dos mais terríveis que eu já encontrei em mais de 35 anos de ministério. Eu terminei um sermão no sábado de manhã e uma pessoa me procurou dizendo: pastor, eu preciso falar com o senhor. Mas ele estava assim, em prantos, chorando muito. E eu marquei com ele e durante a semana nos encontramos. E ele disse: pastor, eu não sei mais o que faço. Porque tudo que eu tento fazer, eu não consigo fazer. E eu fui conversando com aquela pessoa até que descobri que aquele homem era um homem que ocupava a sua mente com pornografia, com as coisas mais obscenas que Satanás coloca diante dos nossos olhos. E em nossa conversa eu descobri que aquele homem, ele passava noites e noites em sites de pornografia e quando morava em São Paulo, deixava sua esposa em casa e saía de madrugada à busca de casas de prostituição e de outras coisas. Ele disse: pastor, a minha mente está tão suja. A minha mente está... naquele dia eu havia pregado Romanos 12, 1 e 2. E ele disse: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu acompanhei esse homem por uns 2 anos e vi como o poder do Espírito Santo pode transformar e purificar e fazer essa mudança. Ele estava para se separar, a esposa não aguentava mais essa situação, os filhos, uma patologia espiritual terrível. Mas eu entendi que a nossa mente é um campo de batalha. E ninguém consegue viver uma vida de santificação se a mente não estiver purificada. E o que purifica a nossa mente, queridos, é a comunhão com Jesus, é a oração, é a busca pelo Espírito Santo e a súplica diária por uma metamorfose da nossa mente. Muitos vão perder o céu não é porque não conhecem, é porque não deram à sua mente o lugar especial para que o Espírito Santo faça uma transformação. Não existe nada que o Espírito Santo não possa transformar. Não existe nada que não possa mudar na tua mente. Por isso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu coloco os meus olhos, determinarão a tua vida, a tua moral, a tua experiência, a tua firmeza espiritual. Seguir a paz com todos e a santificação. Coloque isso na tua mente. Sem santificação você não vai ver Jesus voltar.
não é possível você estar se preparando para o céu e não estar vivendo uma vida de santificação. Santificação, queridos, é você estar hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. Essa é a sua caminhada. Cada dia vencendo hábitos. Eu conheço os meus hábitos. Eu conheço a minha natureza. E eu vou confessar uma coisa para vocês. A pandemia me trouxe aprendizados muito profundos. Entre tantas coisas que eu aprendi ao longo dessa pandemia, a maior lição que eu aprendi é literalmente que a nossa vida está por um fio, por uma bactéria. E o quanto você não é nada, e o quanto você depende de Deus. Eu não sei se você foi acometido pela Covid, mas lá no NASP, aquilo foi um hospital. Mais de 700 alunos contaminados. Eu e meus 2 pastores associados contaminados. Eu vi a morte assim por um fio, na minha vida e na vida do pastor Hernani, pastor Claudio Omar. E eu confesso que, ao passar ali quase 30 dias sem conseguir dormir, virando madrugadas e madrugadas, pensando na vida e no dia seguinte apenas, eu tive tempo de refletir em muitas coisas. E eu confesso que aquilo foi um divisor de águas no meu ministério, na minha vida pessoal. Eu sempre tive um ritual, uma rotina de comunhão, e sempre achava que era boa. Mas, queridos, eu aprendi que o melhor horário para que Deus fale ao meu coração, fale à minha mente, transforme a minha vida, é a madrugada. É a madrugada. É ali que Deus tem me falado coisas que eu não ouviria Deus falar ao longo do meu dia, independente daquilo que eu estivesse fazendo. É ali que eu aprendi a orar. É ali que eu aprendi a viver uma vida de dependência de Deus. Então, se você quer viver uma vida de santificação, de crescimento espiritual, coloque as madrugadas na tua vida. Dê o primeiro momento do teu tempo para Deus. Abra uma janela no teu trabalho para você ter tempo de falar com Deus e deixar Deus falar com você. Porque quando a gente ora, nós falamos com Deus e Deus nos ouve. Mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco e nós ouvimos. E tem coisas que nós só conseguimos perceber no silêncio da nossa alma. Quando nós estamos sozinhos com Deus. E você abre o coração e diz: Senhor, fale ao meu coração. Abra minha mente. Me ajude a entender. Momento que você chora na presença de Deus. Momento que você clama, que você, vou usar um termo aqui, no bom sentido da palavra, você briga com Deus. É ali, queridos. E aí eu entendi quando Pedro diz isso. Tudo vai acontecer, mas deveis ser tais como aqueles que vivem em santo procedimento. Se você não passa pela experiência da santificação, e se algo especial não está acontecendo na tua vida, de crescimento espiritual, o problema não é de Deus, o problema é teu. Coloque isso na tua mente. Eu não sei há quanto tempo você tem vivido sem ter um momento de comunhão com Deus. Quando foi a última vez que você acordou pela madrugada
e disse: olha, hoje eu vou dedicar aqui a minha primeira hora do dia para Deus. Vou ler a Bíblia, vou orar, vou ler o Espírito de Profecia, vou acordar meia hora antes, 40 minutos antes, 1 hora antes. Faça a experiência. E você vai ver o que vai acontecer na tua experiência cristã. Mas aí Pedro continua dizendo, ele diz assim, olha, você precisa viver em santo procedimento e viver em piedade. Piedade aqui, queridos, não são obras de caridade, não. Piedade, a palavra grega para piedade, está relacionada a temor a Deus, reverência pelas coisas espirituais. É por isso que Paulo usa esses mesmos termos. Ele diz assim, olha, escrevendo a Timóteo, ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade é algo que você se exercita todos os dias. Ou seja, é temor a Deus pelas coisas sagradas. Esse é o princípio da piedade. Temor a Deus. É por isso que Salomão diz: o temor a Deus é o princípio do quê? Da sabedoria. Não é medo de Deus, é reverência pelas coisas sagradas. Você concorda comigo? Existe hoje no mundo uma mente extremamente polarizada e secularizada. Nós vivemos um mundo totalmente diferente, onde nessa mente secularizada não há lugar para verdades absolutas, por exemplo. O que é verdade para uma mente pós-moderna? A verdade é você, é o que você pensa, é aquilo que você acha. Tudo é relativo. Então tudo é relativo. Como também tudo é secularizado. Então o secularismo, o relativismo, fazem parte de uma mente pós-moderna, onde a Bíblia já não é mais a verdade absoluta, onde a verdade é o que você pensa, é aquilo que você vive, onde a Bíblia está sendo cada dia mais contestada e alguns querendo reescrever a Bíblia, querendo dar uma visão contemporânea à Bíblia, querendo atualizar a Bíblia. E às vezes para nós, imperceptivelmente, irmãos, a Bíblia vai se tornando, sim, um livro muito relativo. Porque um adventista e um cristão que não lê a Bíblia, eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o Espírito Santo fala através da Bíblia ao nosso coração. Você não vai mudar nada por você mesmo. Por mais que você queira, por mais que você deseje, se você não estiver ligado à videira, à fonte do poder, você não será impressionado a mudanças. Então a Bíblia não é um livro para você ler de qualquer jeito. Todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu oro antes. Digo: Senhor, eu estou fazendo este ano a minha leitura diária pelo Bible Plan, aquele aplicativo que o Centro White lançou. E como é gostoso você todos os dias ler 1, 2, 3, 4 capítulos e o relativo ali do Espírito de Profecia. Como a gente cresce, como a gente entende Deus falando. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes. Essa Bíblia que eu tenho aqui, se eu perder, eu perdi a minha vida. Era uma Bíblia tão velha que quando eu ainda estava como pastor da igreja de Moema, um ancião de lá
Eu estava terminando um culto no sábado de manhã, ele falou assim: pastor, posso ficar com a tua Bíblia uma semana? Eu falei: mas para que você quer a minha Bíblia uma semana? Ele disse: eu te trago a semana que vem. Eu falei: rapaz, mas o que você vai fazer com o doutor Iglesias? Ele falou: deixa a tua Bíblia comigo uma semana. Eu não quis perguntar muita coisa, eu entreguei essa Bíblia para ele. Entreguei essa Bíblia. No sábado ele me devolveu essa Bíblia com uma capa de couro nova, encadernada, com o meu nome, nova Bíblia. Eu falei: não, a minha velha Bíblia renovada. E como é bom eu me debruçar na Bíblia. E às vezes eu leio lá 2, 3 capítulos, paro, oro, medito, e Deus vai falando ao meu coração. E são desses momentos que saem as minhas reflexões, saem aquilo que eu falo, aquilo que eu penso. Porque é o Espírito Santo que fala, e eu mudo muito da minha vida quando eu leio a Bíblia. Eu já não sou mais o Elias de 30 anos atrás. Eu já não sou o pastor de 30 anos atrás. Cada dia eu digo para Deus: Senhor, que hoje eu seja um novo pastor, que hoje eu seja uma nova pessoa. Mas quem transforma, queridos, é a palavra de Deus. Piedade, reverência pelas coisas sagradas. E aí, queridos, concluindo, Pedro apresenta 2 outras questões importantes. Ele fala esperando e apressando. Enquanto Jesus não vem, eu preciso viver em santidade. Segundo, preciso viver em piedade. Terceiro, eu preciso viver esperando. E quarto, eu preciso viver apressando. Eu vou unir essas 2 coisas finais, porque as 2 estão muito ligadas. Quando Pedro diz que a gente deve viver esperando, a palavrinha que ele usa aqui é uma palavra que nos dá o sentido de viver em grande expectativa. Grande expectativa. Eu passei essa semana fora, mas eu dificilmente viajo e não trago alguma coisa assim de carinho para minhas filhas ou para o meu neto, para minha esposa. E eu estava na Argentina e eu resolvi comprar um uniformezinho oficial da seleção argentina para o meu netinho de 4 anos. E eu bati uma foto e mostrei. E eu não consegui vê-lo ontem à noite, porque ele estava dormindo quando eu cheguei. Minha filha mora próximo da minha casa, ali em Engenheiro Coelho. E hoje de manhãzinha eu bati na porta e ele já sabia que eu tinha um presente. A minha filha disse: pai, você não tem noção, o Gabriel, esses 5 dias. Aí eu posso mostrar as fotos. Ele já colocou o uniforme, eles viajaram para São Paulo e ele não quer tirar mais o uniforme do Messi. A chuteirinha, o uniforme, né? Expectativa. Ele falava na chegada do vô todo dia: o vovô vai demorar, mamãe? O vovô vai demorar? Eu imagino a expectativa de uma mãe carregando um bebê 9 meses na barriga. Eu imagino a expectativa de um jovem para o dia do casamento. Eu passei por essas expectativas. Eu passei pela expectativa do meu primeiro chamado. Eu passei pela expectativa da minha ordenação. Eu passei pela minha expectativa do nascimento da minha primeira filha. E a vida é feita de expectativas.
E a gente vai construindo expectativas. E a gente vive intensamente as expectativas. Mas é interessante que a gente vive tantas expectativas, mas a mais importante expectativa que deveríamos ter, às vezes a gente não dá sentido a ela. É a expectativa da volta de Jesus. Qual a expectativa que você tem da volta de Jesus? Você acorda, ou você acordou algum dia essa semana dizendo assim: Senhor, queria que fosse hoje. Eu e a Thelma, vocês conhecem a minha esposa? Eu e a Thelma temos vivido talvez momentos mais difíceis da nossa vida nesses últimos meses. Porque quando a gente vive e está tudo bem, a gente parece que não se lembra de coisas importantes na vida. Mas talvez alguns de vocês aqui conheçam o meu sogro, o Gésio, ancião mais de 30 anos da igreja do Jardim dos Oliveiras, da Central. Mas a gente tem vivido um drama muito grande desde que soubemos de um câncer que tomou conta da sua vida. E entre hospital, quimioterapia e outras coisas difíceis que a Thelma, eu e o meu cunhado e a família está vivendo, a gente nunca sentiu tanto como agora o desejo de que Jesus volte logo. É incrível, né? Queridos, esse mundo não tem mais solução. O nosso lar não é aqui. Por mais que a gente ganhe, por mais que a gente construa, por mais que a gente conquiste, este não é o nosso lugar. A nossa expectativa não deveria ser a maior expectativa, a compra de um carro novo, da construção de uma casa, de uma promoção no trabalho. Tudo isso são expectativas boas. Mas a nossa principal expectativa tinha que ser: eu quero ver Jesus voltar. E quem vive essa expectativa, queridos, ele apressa a volta de Jesus. Ele apressa. É por isso que Pedro diz: esperando e apressando. Se a palavrinha grega aqui significa viver com expectativa, a palavra grega aqui para apressar significa desejar ardentemente. Porque quem quer se prepara e ajuda outros. É por isso que a igreja, queridos, vive a missão 24 horas por dia. Você quer ir para o céu, sim ou não? Você quer ir sozinho para o céu, sim ou não? Quantas pessoas você tem? Quantas pessoas você está orando? Para quantas pessoas você está sendo bênção? Para motivar essas pessoas a ter a mesma fé, a mesma experiência, a mesma esperança que você tem. Não basta apenas você ter essa expectativa, é preciso você desejar e você querer que Jesus volte, mas que você não vá sozinho para o céu. Mais do que programas, nós estamos começando hoje, imagino que aqui no distrito, algumas igrejas estarão envolvidas no programa do evangelismo do Ministério da Mulher. Me permitam dizer algo para vocês. Às vezes nós focamos demais nos programas da igreja.
e vem um programa de evangelismo, a gente se motiva, capacita, treina, vai e faz. Passa aquele momento, acaba. Até que vem um outro impacto, e aí eu começo a agitar novamente as ondas, e a coisa acontece. Acaba aquilo, passa. E a gente vai sobrevivendo na vida cristã, de programas em programas. Quando na verdade, queridos, o que Deus quer é mais do que programas. Deus quer que você seja uma fonte a jorrar. Deus quer que você seja uma bênção para a vida das pessoas. Deus quer que você conte para as pessoas, independente do tempo e do momento, que Jesus está voltando. E você viva essa experiência. Ellen White teve uma visão, e nessa visão, ela viu os remidos diante do Senhor. E Jesus colocando nas suas cabeças coroas. E ela viu estrelas nessas coroas. Mas ela diz, alguns tinham mais estrelas e outros menos estrelas. Mas eu não vi ninguém que não tivesse pelo menos uma estrela na sua coroa. E aí ela diz, sabe o que são essas estrelas? São aqueles que pela sua influência conheceram Jesus e se entregaram para Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quantas estrelinhas você tem na sua coroa? Quantas estrelinhas você quer ter na sua coroa? Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque você precisa ter 4 atitudes enquanto Jesus não vem. Primeiro, você precisa viver em santo procedimento. Segundo, em piedade, viver apressando, esperando. E quarto, viver apressando o dia do Senhor. Você vai ouvir uma música que ele vai cantar agora. O Ed vai cantar agora. Enquanto ele se prepara, eu quero que você apenas leia comigo Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Paulo diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais. Vai alta a noite e vem chegando o quê? O dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Queridos, mais um pouquinho de tempo ele virá. E o nosso lar não é aqui. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida aqui. Você pode ganhar tudo aqui neste mundo. Mas se você perder a vida eterna, você perdeu tudo. O destino final, queridos, só existe 2. Ou vida eterna, ou perdição eterna. Nós escolhemos. Eu quero ver Jesus voltar, e você, sim ou não? Quantos querem ver Jesus voltar? Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense se você está vivendo uma vida de santificação, se você está vivendo uma vida de piedade, se você está esperando e apressando a vinda de Jesus. Sem essas coisas, tudo
será vão. Enquanto você ouve essa música, eu quero que você ore no seu coração. E no momento que o Espírito Santo tocar o seu coração, eu quero que você responda a esse convite do Senhor Jesus. E o convite que Ele te faz hoje é o seguinte: eu quero ser o único e o mais importante na sua vida. Eu quero ver você preparado para a minha volta. E se você quer responder isso, eu vou pedir que você se coloque em pé. E eu quero orar por você no final, porque eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Há no mundo uma dor que quebra o coração. Por onde vou não há amor que faça alguém ser bom. Pode notar tantas pessoas na solidão. Vai encontrar problemas que não têm solução. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. Veja o que o mundo faz só pra machucar. Não se fala mais de paz em nenhum lugar. Preste atenção, um dia isso vai terminar. E a sensação é que o céu já vai começar. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor.
leva-me à terra que me prometeu, o meu lar, o meu lar. Obrigado, Ed. Louvado seja Deus, né? O nosso lar não é aqui. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque além desta terra contaminada, além deste mundo tão difícil, de tanto sofrimento, de tanta dor, tanta desgraça, além deste lugar, Pai, há um paraíso, há um lar maravilhoso que o Senhor está preparando para aqueles que vivem uma vida de santificação, uma vida de piedade, uma vida esperando e apressando a volta de Jesus. Obrigado por essa esperança que aquece o nosso coração. Obrigado por esta experiência de podermos a cada dia aos teus pés entendermos melhor qual é a tua vontade e os planos que o Senhor tem para nós. Ó querido Deus, eu oro por esse grupo tão especial de irmãos, pessoas carentes da tua graça, carentes do teu amor, pessoas que têm buscado te servir com integridade. Eu louvo, Pai, pela vida deles, mas eu os coloco nas tuas mãos nesta hora. Coloco a família de cada um, Pai. O Senhor conhece as necessidades que tomam conta de cada um, as necessidades emocionais, financeiras, profissionais, espirituais, conjugais. O Senhor conhece, Pai, o que cada um precisa. Mas, ó Deus, não permita que nada neste mundo tire os olhos deles da eternidade. Que enquanto eles permanecem com os pés no chão, os olhos deles estejam na eternidade, no céu. Que o Senhor em breve venha para nos buscar. E que quando esse dia acontecer, os nossos braços possam se abrir e numa expressão de gratidão e louvor a gente possa exclamar: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Confirma, Pai, em nossa vida nesta manhã esta esperança, e que nada, Pai, apague da nossa mente esse desejo, que nada nos separe de Ti, que enquanto estivermos aqui, Senhor, continuemos firmes em nossa caminhada rumo ao lar eterno. Portanto, tome esta congregação nas Tuas mãos, tome o pastor Felipe nas Tuas mãos, tome, Pai, a todos, pois nós humildemente nos entregamos em Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.